Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos abordar aí a questão da curvatura da Terra e vamos verificar se os drones poderiam nos ajudar a provar essa curvatura. Alguns dias atrás, o Eduardo do canal Sistemático realizou um experimento aí à beira-mar com o seu drone. Ele foi na praia, levou o drone aí mais ou menos 100, 150 metros para mostrar que existia aí uma diferença do horizonte com o drone no nível do mar e com ele a 100, 150 metros aí de altitude. Então, nesse experimento ele mostrou que realmente há uma diferença aí no horizonte à medida que o drone iria aí subindo. Eu reverifiquei o experimento dele com o AutoCAD para verificar se ele marcou realmente a linha onde deveria estar. E ele realmente foi honesto nessa questão, ele marcou a linha justamente onde ela deveria estar, não houve alteração da marcação ali da linha. Então, o experimento foi adequado até esse momento. Mas existe um problema nessa questão. É que quando comparamos o experimento do Eduardo com a questão aí do HUD, o Head-Up Display das aeronaves, nós podemos verificar uma incongruência nesse caso. Note aí, é um head-up display de um 737. Você pode verificar que o head-up está alinhado aí com o horizonte da Terra. E esse head-up display normalmente ele vai estar bem alinhado com a Terra, a não ser que a aeronave esteja numa altitude muito alta. Estamos falando aí cerca de 25, pelo menos 25 mil pés de altitude, 30 mil pés, 45 mil pés, que nós podemos verificar aí um pouco de diferença aí em relação ao horizonte artificial do HUD e o horizonte real da Terra, certo? Então a aeronave em repouso aí, estacionada, ela vai estar com o horizonte artificial ali a 0 graus e o bico da aeronave, como vocês podem perceber, vai estar um pouquinho abaixo desses 0 graus. Por quê? A aeronave ela tem o trem de pouso dianteiro, né? Normalmente é menor do que o trem de pouso traseiro dela aí, então ela vai estar com o bico um pouquinho inclinado, apontando aí o bico dela um pouquinho abaixo de 0 graus, ok? Essa é uma aeronave em repouso. Nós podemos ver aí que o head-up display está um pouquinho aqui levemente acima do horizonte do horizonte da Terra, porque provavelmente por algumas condições meteorológicas, e é isso que talvez tenha levado o erro aí no caso do experimento do Eduardo, ok? Note que essa aeronave aí está a 13 mil pés, isso é mais ou menos 3.962 metros de altitude. E a gente vê que o horizonte artificial do head-up ele bate justamente aí com o horizonte da Terra, como nós podemos verificar. Então, como é que pode o drone do Eduardo aí a 100 metros de altitude, 150, indicar aí alguma discrepância entre o horizonte é, a nível do mar e o horizonte a 150 metros, né? Esse aí, no caso, está a 31 mil pés, então, mais ou menos 9,5 quilômetros de altitude. Você vê que o horizonte artificial está bem próximo ainda aí o da Terra, ok? Aqui já uma foto à esquerda a 40 mil pés. Você nota que a gente já consegue verificar o head-up um pouquinho mais alto ali do horizonte. E na foto a 45 mil pés, aí também mais alto. Só que note, existe assim, é, como se fosse assim, uma disparidade muito grande entre uma foto e outra, porque talvez essa foto a 45 mil pés, à direita, o piloto deve ter aplicado algum zoom, então o horizonte artificial do head-up pareceu muito mais alto do que o que ele deveria estar em relação ao horizonte. Então, o horizonte fica mais alto, porque devido, obviamente, à curvatura da Terra. Mas não se sabe assim o quão mais alto ele fica nesse caso em relação ao horizonte real da Terra. Note aí uma aeronave a 600 pés de altitude, isso seria mais ou menos aí quase 200 metros, é bem acima aí do que o drone do Eduardo foi. E você nota o horizonte artificial aqui, é bem sincronizado aqui com o horizonte da Terra, ok? Claro que tem umas montanhas aqui, é,
que é o que nos ajuda a ver que é bem sincronizado. Agora, se não tivesse essas montanhas, se fosse apenas mar ali depois da pista, seria muito difícil nós identificarmos aí onde estaria o horizonte real aí da Terra. Então, foi por questões meteorológicas, no caso, que o experimento do Eduardo teve essa grande diferença, entende? Note aí a aeronave a 37 mil pés. Uma foto, você vê que o horizonte artificial da aeronave está quase praticamente ali próximo, está um pouquinho acima, né? Aí que você nota que tem essa questão da curvatura. Na foto aqui à direita, parece que tem uma diferença maior entre o horizonte artificial da aeronave e o horizonte da Terra, mas assim, isso também é devido às condições meteorológicas, nesse caso, nessa foto aqui à direita, que são bem diferentes dessas aqui. Então, pode haver assim uma diferença muito grande que não é a diferença normal. Vai haver uma diferença, mas ela é bem sutil, certo? Aí é uma aeronave a 40 mil pés, né? É muito alto e você vê que a diferença é muito pouca. É difícil você observar realmente essa questão da curvatura da Terra. Nessa foto a 45 mil pés a gente consegue já ver mais com nitidez, apesar de que a gente não consegue ver exatamente aqui onde é que estaria ao certo sim, a Terra, né? O solo, porque aqui a gente tem um horizonte, mas isso aqui já é o horizonte da atmosfera, no caso, né? Mas a gente nota que está mais ou menos por aqui. O horizonte artificial tá acima, no caso, e nessa foto aí nós conseguimos realmente observar a curvatura, ok? Então, o Eduardo tem realizado alguns experimentos, ou mostrado no canal dele alguns experimentos, e essa questão aí do experimento com esses tubos aí, ela é uma das boas formas de se provar a questão da curvatura. Só que há um problema nesse experimento. Ele sempre faz o experimento em condições meteorológicas muito inadequadas. Então fica difícil da gente ter um julgamento correto sobre o experimento. Nesse experimento aqui, você nota que os níveis aqui do líquido são alinhados entre os dois tubos, né? E por consequência, o horizonte tem que estar com esse nivelamento aqui, do mesmo nivelamento dos líquidos. E o rapaz que estava fazendo o experimento, ele tentava ajustar a câmera ali para poder encontrar o nível certo para poder a filmagem, porque nessa imagem à esquerda aqui, você nota que se ele não tiver alinhado, vai ter esse erro aqui, né, e o experimento não vai ser realizado com sucesso. Nesse lado aqui, no lado direito, ele fez o nivelamento. Nesse caso, a gente pode fazer agora o experimento com sucesso. Mas note o seguinte, certo? A gente tem a impressão de que o horizonte está bem aqui nessa parte azul, ok? Eu vou desenhar umas linhas aqui com o CAD para você notar. A impressão que nós temos aqui, o horizonte está perto dessa faixa amarela. O indicativo dos líquidos mostra que o horizonte deveria estar nessa faixa vermelha. Só que entre a linha vermelha que eu desenho aqui e a linha amarela, a gente tem essas pequenas montanhas aqui, ok? E o que isso quer dizer? É que o horizonte real nessa imagem ele foi ocultado. Então, o experimento ele foi invalidado por esse motivo, porque nós não conseguimos observar aí onde é que está o horizonte real, no caso. Se não tivesse essa precipitação, onde é que estaria o horizonte? Será que nós conseguiríamos observar o horizonte justamente nessa linha vermelha aqui? Né? Então, fica uma pergunta, fica uma dúvida nesse caso, nesse experimento. E aí o rapaz elevou a altitude, né? Procurou aqui o nível. Note que aqui não dá, na foto à direita não dá para ter sucesso no experimento. Na foto à esquerda seria o caso para conseguir ter o sucesso no experimento. Ele fez um alinhamento, mas novamente a gente tem um problema meteorológico aí. No caso, as condições não são favoráveis, ok? Onde é que está o horizonte? Eu marquei uma linha aqui para ir tentar procurar o horizonte, mas o horizonte não está aqui. O horizonte também não está aqui em cima, porque você nota que ainda tem alguma coisa.
E nós não conseguimos aqui observar onde é que está exatamente o horizonte. Ele está aqui nessa linha vermelha e está encoberto aqui pelas nuvens, no caso. Ele está mais próximo dessa linha amarela. Na linha amarela ele não está. Nessa linha também ele provavelmente não está, onde está aqui parte do terreno. E ele fica escondido. Nesse caso, nós não temos como realizar com precisão o experimento. E eu tentando apontar para o Eduardo, e o pessoal do site só me chama de burro, etc. e tal, mas eu estou tentando apontar uma questão para que o experimento seja realizado com sucesso e não deixe dúvidas, ok? Então, quando o Eduardo realizou esse experimento, é um experimento que ele deixa dúvidas. Por quê? Quando eu subo com o drone, é, a minha visão está mais focada aí com, é, com relação aqui às nuvens que estão aqui mais embaixo, ok? Então, como é que eu posso garantir que se eu não tivesse nenhum tipo de atmosfera aqui, que eu não veria mais à frente aqui o mar, e o horizonte não estaria em outro lugar ao invés daqui, ok? Porque quando nós comparamos com a imagem que ele fez com essa imagem a 13 mil pés, quase 4 quilômetros de altitude, você nota que o indicativo da aeronave fazendo de maneira correta, ok? Aqui a 41 mil pés é que nós conseguimos perceber, a 38 mil pés que nós conseguimos perceber aí a curvatura da Terra. Okay? Então, como é que pode ele, a 100 metros de altitude, ter obtido esse resultado? Ó, estamos comparando aqui 4 quilômetros, né, 4 mil metros, com 150 metros, onde nós podemos observar que o horizonte artificial da aeronave está justamente no horizonte e aqui não. Por quê? Né? Então ele realizou também o experimento com essa mira aí, no caso, que também é complicado. Veja só, o rapaz afirmou que não havia diferença quando mexia a câmera, mas havia sim uma pequena diferença. Note aqui que a câmera está em uma posição. Eu fiz o círculozinho aqui verde para você notar o tamanho da diferença entre a linha da mira aqui e o horizonte. E nessa aqui você nota que já tem menos distância entre a linha preta e o horizonte. Dá para perceber sim que mexendo a câmera existe uma leve diferença. E aí temos que também considerar outras possíveis margens de erro, né? Questões meteorológicas, etc., as nuvens. Tudo isso vai contar para que a gente possa se perguntar por que é uma diferença. Né? Há um tempo atrás, um rapaz chegou no canal do Eduardo, um rapaz chamado Fernando, e ele falou do campo de visão das pessoas, né, que nós conseguimos enxergar aí até uma abrangência de 30 quilômetros, né, na horizontal, e à frente nós conseguimos observar até 5 quilômetros, e depois disso seria a curvatura da Terra, no caso. Que eu acho um pouco assim incoerente, porque o quê? Porque se nós temos aqui praticamente uma linha reta, 30 quilômetros, a frente também seria praticamente uma linha reta. Então, uma das coisas que tem que ser revistas também é essa questão desse cálculo de curvatura. Será que ele é coerente com o formato da Terra? Tem todas essas questões que tem que ser verificadas, ok? Então, essa foto aqui, por exemplo, é uma foto que, quando você observa essa foto, você nota aqui que tem mais ou menos aí 25 a 30 quilômetros aqui de horizonte, okay? Só essa ilhazinha aqui deve ter uns 5 quilômetros daqui para cá, de uma ponta a outra dessa ilha. Então você nota que tem bastante horizonte aqui, é praticamente uma linha reta, ok? Então é por esse tipo de coisa aqui que deve ser verificado os testes de curvatura. Se eu tivesse um pouquinho mais acima aqui com o drone, no caso, a mira do meu drone estaria mais alinhado com essas camadas aqui superiores, da quais eu não conseguiria mais observar onde é que está o meu horizonte real, porque ele estaria encoberto aqui pelas nuvens, pela questão meteorológica, ok? Então vamos mostrar aqui um vídeo do Head-Up Display só para a gente entender melhor como é que funciona, no caso,
essa questão do head-up, ok? Então, esse aqui é o head-up display, ok? Da aeronave. Então, quando a gente baixa aqui o head-up display, o piloto vai baixar aí agora para você ver, você nota que mesmo se mover a câmera para um lado ou para o outro, não vai haver problema algum aí. A linha do horizonte artificial vai permanecer na mesma posição, certo? Então é um equipamento bem preciso, né? Um equipamento aí que ele realmente, esse horizonte artificial aqui é feito para bater com o da Terra. Pode haver alguns probleminhas de assim, de posicionamento às vezes sim, mas por questões meteorológicas, como a gente falou, né? Mas normalmente você vai ver esse head-up display alinhado aí com o da Terra, ok? Então, nesse próprio vídeo aqui, ele explica, né, que o head-up está a 38 mil pés de altitude. Você vai notar a partir dessas altitudes aí mais distantes, né? Ó, em altas altitudes, at higher altitudes, né, em altas altitudes, o horizonte do HUD talvez vai aparecer um pouquinho mais acima, né, do que o horizonte da Terra. Isso é devido à curvatura da Terra. Então tem que ser em altas altitudes, não na altitude lá onde o drone do Eduardo estava. Você não tem condições de provar a curvatura ali naquela altitude, ok? Esse vídeo aqui a gente já mostra aí o pouso de um A320, se eu não me engano. Você percebe aí o HUD assim, um pouco acima do horizonte realmente agora, certo? A 35 mil pés. Mas quando vai chegando aí, vamos chegar aqui a mais, um pouco mais embaixo, para a gente ver, ó, 1.300 pés, o nosso HUD aqui já está alinhado com o horizonte da Terra. E 1.300 pés é aí quase 600 metros, se eu não me engano, tem que calcular, mas assim, não tem condições de ter subido 150 metros e ter visto o horizonte descer por causa da curvatura. Se, ó, 1.000 pés, que é muito mais do que o que ele estava, 1.000 pés já é mais ou menos aí 400 metros, o horizonte aqui do HUD está batendo com o da Terra, certo? Então, o Eduardo tem que refazer esses experimentos. Acho que o experimento do drone ele não é válido, não vale a pena nesse caso, é, porque não tem como você discernir, no caso, a questão do horizonte. Essa última parte aqui eu vou mostrar o experimento que eu fiz para provar aquela questão da perspectiva. Então, aí no caso seria um tipo de fenômeno óptico que acontece quando você filma aquela questão do navio descendo no horizonte. Eu peguei uma parede bem lisa dessa vez, porque o último experimento o Eduardo não aceitou, para mostrar para vocês como essa questão aí da perspectiva faz as coisas desaparecer no horizonte. Essa parede é bem lisa, se tiver alguma imperfeição aí seria da pintura. E no caso, como o mar tem essas imperfeições, não vai ser 100% plano assim, então é devido a essa marola lá que vai acontecer isso. Você está vendo que a tomada que está lá atrás afundou aí no meu horizonte, ok? Eu desenhei até uma linha preta ali na tomada telefônica para a gente poder ver que realmente o negócio some quando eu encosto a câmera rente à parede. Desculpe aqui a orientação tá ao contrário, mas dá para você perceber o que está acontecendo. À medida que eu vou me aproximando aí da parede, eu vou perdendo aqui a visualização dessa tomada. E a parede é 100% plana, ou quase 100% plana, vamos dizer assim. Certo? E veja o que aconteceu. Sumiu aqui, no caso,
a tomada, ok? Então, Eduardo, reveja os seus conceitos aí, certo? Para você não cometer esse tipo de equívoco, ok? O que eu faço aqui não é combater a questão da ideia de que a Terra é esférica. Eu sei que a Terra é esférica, mas a gente não pode se basear em qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de prova para poder provar que existe a curvatura da Terra, ok? É só para ajudar mais vocês aí a realizar os experimentos com mais precisão, com mais clareza e aí poder convencer o pessoal aí da Terra plana, ok? Obrigado então por acompanhar. Até mais, um abraço pessoal. Valeu, tchau.